Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Cole conosco, porque hoje você está no Radar Arco 43, onde nós discutimos, uma vez por mês, algum tema importante, relevante para a educação, que pode ser utilizado na sua sala de aula, ou que você precisa ter uma compreensão um pouco mais profunda, sempre com as opiniões razoavelmente embasadas, minhas e da Regiane Taveira, que sabe de tudo, sempre, porque a Rê tá lá na linha de frente da escola. E junto comigo, como eu já disse, Regiane Taveira, o meu oráculo, aquela que tudo vê. Tudo bem contigo, Regiane? Tudo, um dia eu chego lá, tenha certeza disso. Mas não vai Já ser tá lá do nesse plano, lado. né? Porque quando a gente souber tudo, vai para outra. Bora lá, Keller. Então vamos, porque o nosso tema hoje é conversar um pouquinho sobre educação climática. É algo que a gente ouve desde sempre, desde que eu era estudante lá no fundamental, não era nem anos finais, né, anos iniciais, era o fundamental. Nós conversamos bastante sobre a importância, sobre as questões climáticas no geral, né, e tá sempre naquela de que: "Não, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, daqui 2 anos, daqui 5 anos, a gente vai ter um colapso, algo bem difícil". Muita gente fala que é algo, né, "Ah, está exagerado", mas no geral há um consenso de cientistas que no fim das contas, meus amigos, minhas queridas, professor e professores, a gente tem que se embasar na ciência, né, que fala sobre as dificuldades e que se não tomarmos cuidado, o pior chega, né? E a nossa discussão é justamente sobre as questões climáticas. Por quê? Tivemos a sanção da Lei 14.926 pelo presidente Lula em julho de 2024, que é uma lei que inclui temas relacionados a mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e riscos de desastres socioambientais na Política Nacional de Educação Ambiental. E a partir de 2025, todas as escolas brasileiras deverão e a partir de 2025, todas as escolas brasileiras deverão incorporar esses temas em seus currículos, desde a educação básica até o ensino superior. É uma medida, claro, que visa conscientizar os estudantes sobre a importância da sustentabilidade e preparar todo mundo para enfrentar os desafios ambientais do futuro, que já existem, já estão aqui. Então, o Ministério da Educação lançou diversas orientações, né, para as escolas sobre como que eu posso implementar essas novas diretrizes, incluindo a criação de projetos pedagógicos, atividades práticas que envolvam a comunidade escolar e muito mais. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que achar dessa medida, né, como que eu vejo, como que a Regiane Taveira vê, e também quero saber como você, professor, professora que acompanha a gente, vê essas medidas. Fique à vontade para comentar, tanto no Spotify quanto no seu agregador de podcasts preferidos. Pode ser aqui também pelo site, que eu sei que tem formas de você olhar pelo Podbean, né, o nosso site que a gente também tem como responder às vezes, ou mesmo mandando e-mail pra gente. Mande e-mail para nós. Por quê? Porque a gente pode ler ao vivo também num outro quadro do programa. Então, a ideia é entender um pouquinho o que que vocês pensam, o que que a gente pensa sobre isso e como trabalhar. Regiane Taveira, faz muito Bora tempo que lá. você ouve falar de a necessidade de falar sobre educação ambiental também, como eu? Olha, Keller, eu gosto de pensar como docente, não é? Como docente, Uhum. né, faz tempo, não é? Até porque a gente já tinha, já começaram a ter alguns problemas ali desde que eu dou aula, vamos colocar finalzinho de 90, tá? Que aí já se começou a falar um pouco mais, mas olha que engraçado. Não é nem engraçado. Como estudante, se eu for pensar na minha vida como estudante, Regiane pequenininha, como você fala, quando era criança, quando entrou lá na primeira série, a gente não tinha, sabia? Outro mundo, né? Outro mundo. Então, 1981, quando eu entro, né, lá no ensino, nos anos iniciais hoje, não tinha essa preocupação, que é esta coisa que a gente olha hoje, né? A gente tem lá os 4 pilares da educação, mas a gente hoje também coloca ali o aprender para prevenir, Uhum, boa. porque a gente só
realmente vai conseguir desenvolver um trabalho, porque assim, mudanças gigantescas a gente já não faz mais em tudo que já aconteceu. Acabou, não é? A gente tem animais extintos, a gente tem florestas que foram devastadas, falando do mundo inteiro, não é? A gente tem lugares que já nem existem mais, né? Se a É. gente for olhar, olha que coisa. E se a gente for pensar na questão da educação climática, se ela tivesse acontecido desde sempre, não estou dizendo que ela já não existia uma preocupação, tá? E que já existia em vários lugares, inclusive do mundo, se você pesquisar, é uma coisa que já acontece sim há mais tempo, né? Você vê, a gente precisa de uma normativa para que as coisas aconteçam. Isso também, como educadora, me preocupa, porque a gente é o que eu vinha, né, estava falando, a gente já viu muitas coisas acontecerem, a gente não vai mudar mais. Então a gente precisa agora trabalhar com essas crianças, com estes jovens, com os adultos, não é? Para Uhum. que entendam que a gente tem que mudar muitas ações, não é? Precisamos sim pensar que a gente precisa ir, fazer com que esses novos cidadãos realmente, né, tenham um olhar de preocupação para tudo isso, e não só isso, né, Perfeito. realmente agir para, né. Então, olha o quanto que isso é complexo. Parece simples, mas não é. A gente já tem bons materiais com isso, né. A gente tem aí, aqui mesmo na Editora do Brasil, a gente tem, né, vai inserindo ali, você tem bons materiais sobre isso, mas a gente ainda não fala como deveria e não trata de problemas reais, porque para você fazer com que a criança, com que o jovem compreenda que ele tem o poder de transformar algumas coisas, você tem que olhar para a sua realidade, pegar problemas reais, né? E aí começar a trabalhar junto a eles e junto com eles, para que eles percebam o quanto que cada um de nós é peça fundamental para essa transformação. Isso é fácil, Kelly? Não é, né? Não é mesmo, viu, Não, Rê? E assim, o que não. uma coisa que eu acho que é legal apontar, quando chega alguma lei, alguma coisa assim que busca influenciar a educação, muitas vezes eu ouço o professor falando: "Ai, meu Deus, mais uma coisa". Isso aconteceu quando teve Uhum. a 10.639, né, e a Sim, 11.645, que é sobre que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na escola. Teve muito professor que falou assim: "Mas vai criar uma nova matéria? Mas como é que vai fazer?". E na verdade, a lei, como várias outras leis, a ideia é chamar atenção para isso e dar um peso de perfeito. obrigatoriedade, mas tudo isso, de certa forma, já está presente, a gente já trabalha, é meio que para se atentar sobre, né. Nós estávamos conversando em off aqui, e como foi lembrado também, se você pega a própria BNCC, ela já tem alguns Sim, espaços onde está incluso esse tipo de discussão, né. A gente falou, por exemplo, como tem, né, tem competências já que trabalham sobre esse tema, então você tem espaços. Salvo engano, foi na competência 7. isso É, mesmo, né. competência 7, argumentar com base em fatos, né, que dá para você discutir a sustentabilidade, né, e coisas nesse tipo. Então, já existe um pouco dessa preocupação, um pouco dessa discussão. E, gente, mas como é que isso atinge o meu estudante? Meu amigo, não interessa o estado que você viva. Qualquer estado que você for viver no Brasil, o teu Uhum. bioma foi atingido por questões climáticas. Pega a Mata Atlântica, por exemplo. Vamos pensar um Perfeito. pouco a Mata Atlântica. Mata Atlântica é algo que pra gente que tá aqui em São Paulo, ela toca muito a gente, né, porque São Paulo tinha uma grande Mata Atlântica, por aí vai, e tem Mata Atlântica Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, diversos locais. A Mata Atlântica, ela é um dos biomas que foram mais ameaçados ao longo da história, né, já 90% da extensão original dela já foi destruída. E era uma das áreas de biodiversidade muito rica. Assim, quando nós caminhamos pela Terra, já tinha sido destruído, sei lá, 70, 80% desse território. Então pode ser que você ache que, já estava assim antes de mim, então, né, não é bem isso. Mas se você ensina história, você começa a ver. Cerrado também tem sido bastante atingido. A Pampa já teve mais de 50% da sua área também desmatada, já tem 18 espécies em ameaça. A Caatinga, então, preocupante pra caramba também, porque tem 36% das espécies estão ameaçadas, né, quando você pensa em flora e fauna. A Amazônia, então, a gente teve Amazônia. recorde nos últimos anos, né, nos últimos 5, 6 anos, assim,
A gente teve recorde de desmatamento na Amazônia e é sempre área de desmatamento e é muito o que foi atingido. Então, ai, precisa puxar para a realidade. Poxa, não é tão difícil. Independente do lugar onde você estiver no Brasil, qualquer estado que você pensar, o Cerrado, tá aqui, pô. Você tem Cerrado, sei lá, Distrito Federal, tem Rondônia, tem pequenas áreas também. O interior de São Paulo tem alguns locais que você pode considerar Cerrado. Então, qualquer um desses biomas que são atingidos, a gente tem como observar e tem como discutir. Então, eu quero ressaltar, professor, que já Os está incluso, já é urgente e já é próximo, né. O que que você pode fazer? Eu acho que é aí que entra aquela ideia de projetos escolares também, além da introdução, em que seja linhas, gente, seja uma linha na tua aula falando sobre isso, entendeu? Que seja um Perfeito. vídeo que você encontrou lá no bimestre para conversar sobre. Mas a questão é não deixar de falar e, se possível, implementar políticas, ter projetos escolares. Faz sentido isso para você, Rê? Nossa, Kelly, muito. E aí, né, você estava aí falando e me veio à cabeça a questão do litoral norte, que é tão recente, que foram os Sim. desastres naturais, né, que a gente Uhum. fala: "Ah, desastre natural", mas tudo ali também, né, e a gente viu na época o quanto que foi falado sobre isso, a questão do desmatamento para fazerem todas aquelas porque as construções são nos morros, né, são ali no entorno da né, do mar, ou seja, corta. São ali no entorno, e nas montanhas ali, não é montanha, Keller, eu estou perdida com a palavra. Perdão, voltando Só aqui. chama de região, toca a região e vai para É cima. porque toda aquela região ela é montanhosa, vamos dizer assim, e as Uhum. construções foram feitas ali. Então, quando veio a chuva forte, né, e foi um desastre horroroso. E aí a gente já pode ir pensando também, olha aí, né, não é tão difícil de falar sobre o assunto, infelizmente, porque aí você pega, Rio Grande do Sul, também. Pois é, agora, né. Agora, né, agora. E aí tudo isso, olha só, eu estava te ouvindo e pensando, você leva uma notícia para a sala de aula, a partir dessa notícia, você dá para destrinchar lá na língua portuguesa, em ciências, em história, em geografia. Se você não tem tempo, professor e professora, de fazer um grande projeto, não é, porque projeto requer todo um planejamento, uma organização, mas para você iniciar discussões, por que será que essas chuvas, devastaram tanto? Por que que, né, as casas ficaram submersas, não é? O Uhum. morro desabou, veio aquele monte de casa abaixo. Por que que isso aconteceu? São pequenas coisas que você vai trabalhando a questão desta preocupação, né, desse cidadão mais envolvido com o mundo de verdade e preocupado e, né, se a gente for inserindo essa sementinha ali, aos pouquinhos ele vai fazer parte disso, no sentido de: "Poxa, se eu fizer isso, pode acontecer tal coisa lá na frente". Parece uma coisa boba, mas não é, né. A questão de fechar a torneira, apagar a luz, você fala: "Nossa, gente", envolvem muitas coisas. Eu vi um Uhum. projeto que é no Nordeste, que as crianças da educação infantil, né, na creche, na verdade, eles fazem todo um trabalho com as crianças dessa questão. Eles saem da sala, já um pequenininho vai lá e apaga a luz. Ele que apaga, né. Se uma torneira está aberta, eles começam: "A torneira está aberta, tem que fechar". A gente é desde pequeno, não é, Kelly? Boa. Porque às vezes parece que a gente tem que fazer coisas gigantescas, mas a gente consegue ir trabalhando. Óbvio que se você puder, né, desenvolver um projeto gigante na escola, tem várias coisas que você pode envolver. A questão até dos resíduos ali da escola, né, do lixo. Como que a gente vai tratar esse lixo? Quanto de Uhum. merenda é jogado todo dia fora, né? Pega o prato cheio, não come tudo, quanto que vai para o lixo? Tá? Então, a gente ir trabalhando algumas coisas, para eles irem tendo essa preocupação, primeiro dentro da realidade dele. Dá para fazer na creche, na educação infantil, nos anos iniciais isso ir ficando mais complexo, não é? Mas ir mostrando o que está acontecendo, porque a Perfeito. gente tem que mostrar o que está acontecendo, e por que que acontece. As queimadas, né, a gente teve agora no interior de São Paulo, mas tinha pessoas que não conseguia atravessar as estradas por causa Sim. da fumaça, teve gente que morreu,
né, porque foi apagar, porque aquilo foi chegando lá na fazenda, aqui no estado de São Paulo, né. Se a E gente não pegar o adianta Brasil falar que perdão, Rê, pode continuar. não, pode falar, se a gente pegar o Brasil inteiro, infelizmente a gente vai ter vários exemplos, não é que são Vai, reais. vai. E teve um tempo que a gente falava assim: "Ai, né, a cada 2 anos acontece alguma coisa, a cada 4 anos acontece alguma coisa". Gente, é todo ano que a gente tem Todo algum ano. agravamento climático acontecendo, para não falar todo semestre. Se a gente puxar os últimos, sei lá, 5, 6 anos, praticamente todo semestre você teve alguma situação complicada dessa. E é complicada mesmo. Por exemplo, a Rê muito bem lembrou sobre, né, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, que envolve, a gente sabe, gente, não é só questão de o meio ambiente, tragédia no sentido do ambiente. Teve muito erro humano, teve muita falta de apoio também. Isso não é a questão. Mas a gente teve, sei lá, 94, se eu não me engano, ou foi 96% das cidades no Rio Grande do Sul que foram atingidas pelas enchentes. E dessas, teve cidades que foram completamente, né, devastadas, Devastados, assim. devastados. Então, aonde que é o ponto? Porque eu também tô ouvindo aqui no meu ouvido, sou professor de História e Filosofia, né, aqui no meu ouvido eu tô ouvindo, né, o colegas, e aqui ó, no ouvidinho esquerdo eu tô ouvindo aqui, no ouvidinho direito também tô ouvindo um pouquinho, que tá olhando pra mim e falando assim: "Ah, mas não adianta eu fechar a torneira, não adianta ensinar isso para o aluno, porque o problema são as grandes políticas públicas, a ausência e tal". A gente sabe, só que a questão é como você trabalha em cada faixa etária na sua realidade escolar. Perfeita. Porque o mais importante é algo ser feito, inclusive, com um viés no futuro. Então, quando a gente fala sobre desligar a luz da sala, a gente sabe que, né, no grande panorama das coisas, aquele desligar a luz, ele não é significante imediatamente para o mundo no geral, mas ele pode ser Não, significante para uma criança que sente que pode fazer alguma coisa para participar. E essa criança que sente que pode fazer alguma coisa para participar, num próximo momento, pode ser alguém que toma cuidado ali com a torneira. Num próximo momento, pode ser alguém que fala assim: nossa, cuidado com a comida. Num próximo momento, cuidado com os animais. Aí ela chega ali nos anos finais perfeita. e ela já pode começar a estar preocupada com outras questões. E aí ela chega ali no ensino médio, já dá para você falar que nós precisamos fazer alguma coisa, mas que tem questões de políticas públicas. Imagina uma terceira série do ensino médio, onde uma das atividades talvez seja dar uma olhada naquilo que parlamentares têm feito sobre o meio ambiente, né? Porque vai Como que eu ficando posso mais entrar em contato com complexo. isso para quando eu ficar adulto participar, talvez prestar atenção quais são as empresas que mais têm impacto. Você entendeu, gente? Mas é uma construção. Não dá para mim acordar de Não é do manhã e nada. falar assim, vamos, né, mandar mensagens para as empresas, os parlamentares. Você tem que ter uma construção para poder entender essa preocupação, Porque isso é para poder começar. conscientização É, da cidadania, Kelly. Está falando, eu até perfeito. anotei aqui. Isso não surge do nada. Isso é desde pequeno, Uhum, né. Isso é perfeito. uma E assim con a gente constrói, né? exato. Atitudes sustentáveis. Para ter atitude, eu tenho que ter desenvolvido a habilidade de ter algo. Uhum, Então, eu só vou ir construindo isso aos poucos, não é? Para que ótimo. ele chegue, esse seu aluno 100% aí, olha isso, lá no ensino médio, ele vai ter que passar por cada etapa com essa educação, né, que a gente está discutindo, esse tipo de educação que a gente justamente está discutindo aqui, a importância dela, né? A educação climática nas escolas, mas que ela envolve são várias vertentes, não é? Porque Show. são as mudanças climáticas ali, são é o desmatamento, né? Poluição do ar, da água, do solo, os resíduos, lá que a gente acabou de falar, a gestão de resíduos. Estava falando e eu fui anotando aqui, porque não é uma coisinha só, são várias. Como é que eu Uhum. educo esse cara para tudo isso? Né? E Não é lembrar uma coisa também que, simples. para poder discutir esse tema, tem outros que a gente acaba discutindo também. Como, por É, exemplo, você vai acabar cruzando com o assunto de você ter decisões ou para você ter um senso crítico baseado em evidência. A gente sabe que a gente vive num mundo de narrativa, de fake news, que vai falar que, não, mas não existe aquecimento global, né? A humanidade não impacta o mundo no geral. Gente, desde a Revolução Industrial que a gente impacta muito. Mas você precisa discutir, às vezes, essas evidências, discutir essas questões científicas. Pode ser, inclusive, meu querido professor, minha querida professora, que você encontre resistência em casa, na escola, e aí talvez conversar sobre essas evidências seja importante também. Isso é o engajamento da comunidade escolar. Isso talvez pode ajudar você a ter algum tipo de impacto ambiental também na tua escola. Vou dar um exemplo de uma das escolas que eu trabalho.
Eu trabalho em uma escola estadual que eu estou numa área que ela é semi-rural, né, eu estou em Suzano, no em São Paulo, e é uma área semi-rural, no local onde eu trabalho. Nós temos saguis na escola. Tinha muito sagui, era uma família de sagui, eles migram de tempos em tempos, né, então às vezes junta muito, e depois eles somem, depois eles voltam para lá. Então a gente teve que fazer todo um trabalho sobre não alimentar o sagui, tomar cuidado, não mexer no sagui também. Não Nós tínhamos mexer. entre os professores de ciências da escola, né, eles estavam sempre dando no intervalo, assim, eles iam lá dar uma olhada no sagui também, para ver se como é que estava, se eles estavam com espuma na boca, né, porque sagui também pode passar raiva. Então, tinha todo um olhar ali que servia para essa reflexão também. Mas tudo isso só surgiu por causa da escola estar naquela situação, senão a gente nunca ia falar de sagui, né. Aí deu para conversar um pouco mais sobre a realidade, sobre as coisas que estão próximas e até pensar o que que poderia ser feito. Então foi pensado também todo um diálogo com os estudantes a respeito de como lidar com os macaquinhos e por aí vai. Isso é muito bacana. Por que que eles sumiram? Por que que eles estavam na escola? Porque a escola tem uma área verde, tem uma quantidade de árvores, né, ainda bem vantajosa, isso é um ponto importante que a gente tem diversas escolas estaduais no Brasil, que grande parte delas tem uma área verde ainda de destaque. Então é importante você levantar e pensar nessas questões. Outro ponto que eu acho que é legal, Rê, é a gente conseguir dialogar esse local com políticas internacionais, inclusive comparando às vezes, sabe, sei lá, Sim, eu puxei alguns dados aqui também, a Itália, por exemplo, mas é lá na Europa. Gente, é para fazer comparação. Se a gente for sempre por: "Ah, é lá e a gente tá aqui", você não faz nada, tá. Então exato. Você tem que fazer não vai relações nesse para que você caminho. cresça também, não é? Exato, mas você pega a Itália. A Exato. Itália, por exemplo, tornou a educação climática obrigatória em 2020. Obrigatória. Já em 2020, a Finlândia discute temas ambientais desde 1990. Aí, Quando a recomeçou a ouvir aqui, eles já estavam discutindo lá, né. O entendeu? México colocou isso também na versão dele das leis de diretriz e base, né, em Sim. 2021 e tem problemas, né, com questões locais também para trabalhar. Então, olha que legal, você compara com outros locais. Mas tem desafio? É lógico que tem. A gente sabe que a Claro que infraestrutura é tem. difícil, a resistência política é difícil, a gente sabe que verba pública para isso seria maravilhoso, a gente sabe que às vezes a tua escola, ela tem lá a separação de lixo para os estudantes, mas quando o estudante vai embora, joga tudo no mesmo saco e vai tudo para o mesmo lugar, porque a cidade não tem separação de lixo. A Isso. gente sabe que às vezes isso acontece. Só que a questão é justamente não deixar de discutir, porque senão a gente está jogando para debaixo do tapete. O que que você E acha, Rê? olha, e você colocou agora um ponto super, mas super importante, né, Keller, quando a gente essa questão, né, da separação do lixo. Se não tem, aí a gente começar a ensiná-los a brigar para ter, Uhum. Tudo é uma entende? oportunidade, né. Tudo é uma oportunidade. E aí, vou né, um exemplo do que eu tive em uma das escolas que eu trabalhei como coordenadora, que nós tínhamos o problema de jogarem o lixo na calçada da escola, e era resto, né, resto de móvel, sofá, Uhum. sabe, essas É, na coisas. periferia é muito comum, né. Isso. E aí, diante disso, na verdade, foi por um outro motivo a gente começou a olhar o entorno da escola, porque nós não tínhamos faixa de pedestre. E eles falavam: "É perigoso, né, para atravessar aquela coisa toda". E aí um dos meninos: "Mas também tem o lixo". E aí começou toda essa movimentação. E a gente conseguiu ter nessa escola durante 2 anos um jornal. E esse jornal, eles trouxeram a problemática para o jornal. Numa das sessões. E aí numa das nas discussões com eles: "Ah não, mas, a gente precisa falar com a subprefeita". Aí o outro: "Não, a gente tem que falar com as pessoas que estão aqui no bairro, porque quem joga são eles". Sabe, olha que coisa, e a gente conseguiu, tá, eu tenho fotos, né, inclusive o pessoal lá de João Maria deve ter também tudo guardadinho, que a criançada conseguiu ir na subprefeitura, a faixa de pedestre veio, mas porque a subprefeita já pediu para a CET foi lá e a gente conseguiu fazer Olha que todo um legal. trabalho, fizeram, palestras com eles. O lixo, eles entregando o jornal, olha isso, os comércios que a gente tinha ali, os bares, mercadinhos, né, eles começaram a não deixar jogar, não jogaram mais, porque quando ia jogar: "Oh, não pode, que não sei o quê", e começaram a pedir o jornal. Então você passava ali na frente, no bar, por exemplo,
Tem o jornalzinho já? Pode trazer pra gente? Olha que coisa. Aí você fala: "Regiane, mudou, o mundo mudou. O mundo deles, a realidade deles, não é, e a consciência que eles levaram sobre aquele trabalho, eles não vão eles não vão esquecer nunca e também entenderam que é possível reivindicar. Escola de anos iniciais. Perfeito, É, fantástico. a gente tem que olhar para primeiro para a nossa realidade, e aí a partir dali, você vai trabalhando com essa molecada, né. E aí ele Eu vai chegar o seu aluno do futuro, Keller, esse aluno aí que você quer, né, já eu brigando quero por muito. políticas públicas, tendo essa conscientização cidadã, tendo atitudes sustentáveis. Olha só, gente, se você mudar um pouquinho, você muda muita coisa. Perfeito, perfeito. E eu queria levantar ainda uma proposta para o professor. Esse programa ele deve estar indo ao ar para os professores darem ou estarem ouvindo nesse momento, né? No fim de abril, início de maio. Se você quer uma desculpa para poder trabalhar com essa questão, saiba que agora em 2025 a gente está tendo a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, né? Que é a CONIDMA, CENIDMA, que a galera chama às vezes, né? Que é a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. É a sexta edição. Faz alguns anos que não acontecia. Eu fui professor delegado, acho que da quarta edição, há alguns anos atrás, que foi até Brasília. Eu fui até Brasília com um grupo de estudantes de Suzano para a gente poder participar dessa discussão e por aí vai. E é muito legal, porque na época que eu fui, a gente chegou a conversar, inclusive, eles entregaram uma carta para o presidente da República no período. Então é um senso de política pública que é muito grande, com críticas, né, com eles falando sobre. Então aproveita essa oportunidade. É uma dica, professor. O site da Conferência Nacional vai estar aqui no post também para você dar uma olhadinha, né? Inclusive, vou ver se eu deixo também com o pessoal da equipe o regulamento para você dar uma olhada. Até onde eu entendo, não é para todos, não é para o ensino médio, por exemplo, não tem esse espaço. O trabalho é principalmente focado nos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, que é sexto ao nono ano. Já tem muita escola que faz quem está nos anos iniciais, né? Mas o foco é o do sexto ao nono ano, inclusive, para poder dar uma continuidade a esse trabalho. E a ideia é que você possa realizar a etapa na escolar, né, a etapa escolar, até o dia 16 de maio de 2025. Então é uma chance, né? Você vai lá, participa, até o dia 30 você pode se inscrever no site os resultados, e aí tem as etapas estaduais, vai subindo um pouco mais. Então é uma chance, talvez, de você começar a ter essa discussão, começar a ter esse assunto também com os estudantes, né? E fazer valer tanto a lei quanto o futuro que a gente quer. Vou dar aqui uma dica também, que é um site do Semadem, que ele traz jogos, vídeos, livros que você pode baixar ali, né, só para você ter assim, a gente tem uma pequena ideia, né, para vocês terem, professores e professoras, uma pequena ideia, tem ali o jogo Vale do Risco, que é um jogo que é de tabuleiro, que ele simula uma cidade enfrentando fortes chuvas. Olha Olha aí. isso, né, tá ali ó, você pode baixar, tá ali, né. E outros jogos, né, seca em jogo, questão da seca que acontece em em alguns lugares, a falta de água em muitos lugares, e aí você vai o professor ele pode dar uma olhada ali, professor e professora, dá uma olhadinha, tem vídeos, tem os projetos que eles têm aí parceria, no Brasil inteiro, né, então é bem legal e uma coisa super acessível, que vai trazer, né, várias discussões vocês vão poder ter aí com os seus alunos, com suas alunas. É bem interessante, deem uma olhadinha, chama Semadem. E os livros que você pode baixar, porque às vezes a gente fica tão preocupado: "O que que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar?". Começa com um jogo, não é? É o que eu falei, começa com uma Uhum. notícia, vai trilhando este caminho aí, quando você quiser ver, você está colocando várias coisas ali na sua aula, que a gente sabe da correria do professor, né, Kelly. Então, quando a coisa está mais organizadinha, para poder iniciar mesmo um trabalho diferenciado, tem muita coisa que dá para buscar aí, que está de fácil acesso e que vai contribuir bastante com o trabalho em sala de aula. Perfeito. Com isso, a gente tem mais um tema discutido aqui no Radar do Ar 43, que pode auxiliar você, professor, no seu dia a dia, te dar ali, né, um pouco mais de propriedade para conversar e trazer até projetos, propostas ou ideias que ajudam a melhorar também o seu dia a dia. Eu sou Regiane Taveira e foi uma delícia falar com vocês sobre esse assunto.
Eu sou o Marcos Keller, gosto muito desse tema e acho que ele é essencial para o nosso amanhã e para a educação como um todo. No mais, até o próximo programa. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.